Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Vai começar mais uma rodada de apresentações das disciplinas qualitativos, que é comandada pela professora Natália Saraiva e também pela professora Janaína Ferraz. E o nosso grupo vai falar hoje sobre estudo de caso. Bom, falar brevemente sobre a origem desse tipo de pesquisa. O Creswell, que é a nossa principal referência, ele afirma que esse tipo de abordagem sempre foi comum nas ciências sociais, principalmente por sua popularidade na psicanálise, né, com as contribuições do Freud, na medicina, com as análises de casos, e também no direito, com casos jurídicos, nas ciências políticas, com os relatos de casos. Mas é um consenso entre a atividade de pesquisa nos estudos antropológicos de Malinowski, com os estudos de casos realizados na Universidade de Chicago. O Wynne, no seu livro sobre estudo de caso, ele fala que muitos livros antigos das ciências sociais, eles falharam em considerar o estudo de caso, né? Uma falha, por exemplo, era considerar o estudo de caso como um estágio exploratório de algum outro tipo de pesquisa, né? Então, esses primeiros livros, eles se limitavam a escrever a observação participante ou o trabalho de campo, mas ele definiu o estudo de caso como um método de pesquisa. Sobre as definições desse tipo de pesquisa, né, o estudo de caso, existem divergências entre autores, e o Creswell, ele cita, né, o Stake, que ele fala sobre a pesquisa de estudo de caso, ele fala que não é uma metodologia, mas uma escolha do que deve ser estudado, ou seja, é um fenômeno dentro de um sistema delimitado pelo tempo e pelo lugar. E o Denzi e Lincoln, e também o Marian e o Wynne, eles concordam que a pesquisa de estudo de caso é uma estratégia de investigação, uma metodologia ou uma estratégia de pesquisa abrangente. E como definição geral, a gente traz essa definição no Wynne, que ele diz que a pesquisa de estudo de caso, ela envolve o estudo de um caso, um fenômeno, dentro de um ambiente ou contexto contemporâneo da vida real. Isso, encarando o estudo de caso como uma metodologia, ele define a pesquisa de estudo de caso como um projeto qualitativo, né, um tipo de projeto de pesquisa qualitativa, que pode ser tanto um objeto de estudo quanto o produto de uma investigação. Ele traz alguns aspectos que são importantes dentro dessa abordagem, que o investigador ele explora um sistema delimitado ou múltiplos sistemas delimitados ao longo do tempo, dentro do contexto real. É necessária a imersão no campo pelo pesquisador para uma investigação detalhada e aprofundada, e essa investigação ela vai demandar diversas fontes de dados, porque só uma fonte não é suficiente para que se possa aprofundar, né? Então, pode utilizar entrevistas, questionários, material audiovisual, observação, né? E a partir dessa investigação, o pesquisador ele precisa encontrar evidências robustas e relevantes. Bom, pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as características definidoras, né, do que seria um estudo de caso. Então, também baseado aqui no material de Creswell, ele comenta algumas características, né, que são clássicas aí no estudo de caso. Inicialmente, evidentemente, um caso específico a se trabalhar, né? Então, você vai escolher um caso a ser estudado, né, um objeto de estudo nesse tipo de abordagem, delimitado, né, o local onde você vai abordar isso, vai trabalhar isso, um momento, né, ou um contexto de vida real. Você vai ter que delimitar inicialmente que tipo de estudo é esse que você vai realizar. Ele também abre a possibilidade de você fazer um estudo de caso apenas, trabalhar com um estudo de caso, ou com múltiplos casos. A gente vai ver um pouquinho mais na frente o que é que pode ser essa diferença, né? Mas, basicamente, como o nome já diz, é você escolher um caso em si, um objeto em si para se estudar, ou vários outros, né? Mais do que um. Uma outra característica é com relação à intenção do pesquisador, né? Ao escolher esse caso. Eu posso, então, pegar um caso intrínseco, né, um caso peculiar, né, mais palpável, né, nesse objeto que você vai estudar. Então, analisar esse objeto em si, ou também a intenção é fazer um estudo de caso instrumental, que na verdade é você usar um caso ou múltiplos casos para compreender um problema, uma questão de problema. Então, você não está exatamente estudando aquele caso em si, mas sim estudar um problema a partir, né, fundamentado nesse caso estudado. Uma outra característica, pelo estudo de caso, muitos também já conhecem, é você poder ter uma compreensão em profundidade, né? Ou seja, algo conhecer de fato de forma mais profunda
esse objeto que está sendo estudado. Então, nesse tipo de abordagem, você também tem a vantagem, né, de você ter uma variedade de formas para coletar dados. O Flávio já comentou um pouquinho agora aí. Tem uma questão de entrevista, de questionários, outros documentos, como a gente viu também em apresentações nas semanas anteriores. Então, você tem várias formas de coletar esses dados desse caso estudado. Seguindo aqui nas outras características, ele cita a possibilidade de você descrever o caso, né? Então, muitos também já devem ter visto aqui trabalhos com estudo de caso, você tem acesso a uma descrição detalhada de que caso é esse estudado, que local é esse, de que ambiente é esse, que contexto isso se dá, né, que objeto é esse que está estudando. Também fala com relação à cronologia, você poder fazer análise de semelhanças e diferenças entre mais de um caso, né, ou o caso que está estudando com outras situações similares ou apontando as diferenças entre elas, mas sempre partindo do ponto de analisar aquele caso objeto de estudo, né? Uma outra característica também que ele cita aqui é com relação às conclusões, né? O próprio Kressel, ele resume isso como as lições aprendidas nesse caso estudado, né? Ele traz aqui algumas definições do próprio Stake, do próprio Wynne, e que seria essas asserções, né? Ou seja, essas afirmativas com relação àquele caso estudado. Então, você pegou aquele objeto para ser estudado, né? E você pode fazer ao final desse trabalho afirmativas, né? Ou essas asserções, nas palavras de Stake, com relação a esse trabalho, ou também construir padrões ou explicações em cima daquele caso, que você pode inclusive, levar essas implicações para replicar em outros casos, né? Pode passar, Léo. Também ainda aqui em características, né? Com relação à estrutura, eu trouxe esse trecho aí, bem rapidamente, mais ou menos do que um estudo de caso ele deve ter de estrutura ou de esqueleto, né? Na visão dos autores. Então, ele traz basicamente ali uma vinheta inicial, que na verdade é uma descrição rápida, né, do que você está estudando ali, vai apresentar essa questão, esse problema a ser trabalhado no ambiente, seu momento, também referente a esse estudo, e aí, em seguida, né, segundo ele, você permitir ao leitor compreender a complexidade Diogo? desse caso, né, trazer Diogo? as nuances. Pois não? Diogo? Deu Oi. duas cortadas aí. Duas cortadas, Foi. depois que você falou da vinheta. Pronto, então deixa eu recomeçar aqui nessa parte da estrutura. Então, essa estrutura de um estudo de caso, né, segundo os autores, começa com uma vinheta inicial, que seria uma descrição rápida, né, breve do que seria esse caso, do que é esse caso a ser estudado. Em seguida, você vai apresentar a questão que você vai abordar, o problema que você vai abordar, esse método que você vai abordar na pesquisa. Em seguida, ter de fato a descrição do caso, né, em que você contextualizar, apresentar o caso que está sendo estudado ao leitor e permitir ao leitor compreender a complexidade daquele caso, então, trazer as informações pertinentes, né, as justificativas daquilo ali também. Em seguida, você vai apresentar as evidências desse caso, né, desse que você pesquisou, que você estudou, que você aplicou a entrevista, a coleta de dados, qualquer que tenha sido ela. E ao final, né, você vai ter as asserções, como eu falei, as afirmativas, as conclusões desse seu caso estudado, seu objeto de estudo, e ao final também uma vinheta final, como ele sugere na estrutura, que é na verdade de novo, né, essa retomada rápida, breve do contexto a que esse estudo foi efetivado. Tanto também para se conhecer as limitações que foram necessárias, né, naquele ou que foram passíveis naquele estudo. Aqui ao lado direito, pessoal, só informação rápida, ele traz também a autora Merian com relação à quantidade de descrição, né? Então, quanto do seu texto tem que ter de descrição ali? Então, ele faz mais ou menos como fosse uma divisão mesmo, né, de texto entre o caso estudado, a descrição do caso em si, que você deve estudar, e também com a análise que você vai desenvolver em cima daquele caso, e, por fim, as conclusões ou asserções em cima daquele caso. Ela propõe ali, basicamente, entre 60% e 40%, ou 70% e 30%, sempre tendo a maior parte da descrição focada no caso em si estudado, para, de fato, detalhar e aprofundar esse caso, né? O próprio Kressel traz até trabalhos que não seguiam muito essa distribuição. Então, não é assim uma coisa obrigatória, mas é apenas um indicativo de que se deve tentar, né, na medida do possível, privilegiar uma descrição mais detalhada do caso em si. Aqui, como eu comentei um pouquinho antes, um estudo de caso ele pode ser distinto, na visão também de Kressel, em três tipos, né, basicamente. Eu posso ter um tipo de estudo de caso do tipo instrumental único,
como eu falei, analisar um problema, né, um fenômeno até, com base em um caso, ou até múltiplos casos, mas tentar entender um problema a partir de um estudo de caso, de um objeto escolhido para estudo de caso, mas você pode também apresentar ter um estudo de caso, né, do tipo coletivo ou múltiplo, como eu falei lá atrás. Você tem vários casos para se trabalhar, para buscar as semelhanças, as diferenças, e também o principal, né, ter acesso a diversas perspectivas com relação àquele problema que está se estudando, aquele caso que está se estudando, e também, ao final, poder replicar isso em outros trabalhos, né, em outros contextos. Tá? Importante lembrar que é essencial que saiba também, se for este tipo de estudo de caso, adotar casos representativos, né, de fato robustos, para que você possa ter uma análise um pouco mais sólida com relação às acessões no final. Enfim. E, por fim, o terceiro tipo, acho que é o mais comum, inclusive, ou pelo menos o que a gente lembra de cabeça, inicialmente, é um estudo de caso tipo intrínseco, que é, de fato, você analisar o caso em si, somente ele, fechado isoladamente. É aquele caso que você vai analisar ali, aquela situação que você vai analisar. Você não tem, inicialmente, a intenção de analisar um problema maior que envolva esse caso, mas apenas aquele estudo de caso, ele é apenas aquele objeto ali por si só. Né? Então, você vai se debruçar apenas sobre aquele objeto e também limitar o seu trabalho dentro daquele contexto onde está envolvido aquele caso escolhido. Pode passar, Rubem. Acho que agora é com o Thiago. Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade à apresentação sobre estudo de caso, agora a gente vai falar sobre, de fato, os procedimentos, certo? Para a gente poder conduzir os estudos de caso, né? Muito se vê em trabalhos acadêmicos apenas a citação, né? Talvez na metodologia, na introdução, de que, de fato, algum trabalho, né, algum artigo é estudo de caso. Mas, de fato, há evidências, né, que demonstram que pouco se fala sobre esses procedimentos em alguns trabalhos empíricos. Então, a gente trabalha, né, com algumas etapas, né, segundo Creswell, que demandam do pesquisador, né? A gente precisa seguir uma certa liturgia, não precisa ser necessariamente... ela é flexível, né? É um ciclo, ela não é, digamos assim, rígida. E que ela precisa também ser descrita no nosso estudo, até porque isso faz parte do estudo, certo? Então, inicialmente, como primeira etapa, o Creswell, né, ele coloca que os pesquisadores eles precisam avaliar, né, se o estudo de caso essa abordagem adequada ao estudo que os pesquisadores eles querem investigar, né, o objeto de investigação, enfim. E isso está muito vinculado, né, à temática, às questões de pesquisa, certo? Tanto é que isso é uma cascata, né? A gente fala de questões de pesquisa, a gente fala sobre a abordagem metodológica e, assim, a gente vai desembocar nos procedimentos de coleta e análise. Então, isso precisa estar bem claro e refletido, né, e bem amadurecido quando a gente vai desenvolver um estudo de caso, tudo bem? E uma segunda etapa seria a identificação do caso. De fato, se a gente vai trabalhar com um estudo de caso, um instrumental, um intrínseco, enfim, de multigrupo, a gente precisa considerar esse caso, a gente precisa, de fato, entender como a gente vai abordar esse caso na nossa pesquisa e como ele vai ser analisado, né? A partir disso, né, a partir dessa identificação do caso, tudo bem, ou dos casos, a gente vai para a coleta de dados. E aí, é muito do que tem se falado, né? Um estudo de caso, como também nas demais abordagens, nós precisamos nos utilizar, né, de múltiplas fontes de informação, né? Não só da triangulação de instrumentos de coleta, mas também de dados, para a gente ter um arcabouço de dados interessante, robusto, que possa dar subsídio à profundidade da descrição do caso ou dos casos, tudo bem? E a partir dessa coleta, aí sim, a gente vai aplicando diversos instrumentos, né, triangulação, que é uma boa prática de coleta triangulação de coleta de dados, você ter, por exemplo, a observação participante, ela sendo auxiliar e também
protagonista, mas também apoiando as entrevistas semi-estruturadas, os grupos focais. Então, é importante que a gente tenha essa multiplicidade, digamos assim, de abordagens de coleta para poder garantir essa massa de dados que vão dar subsídio a essa profundidade da descrição. Então, a partir da coleta de dados, né, a gente tem a análise dos casos, e isso a gente precisa evidenciar não só está vinculado aos dados, mas também às questões-chave, né, o que a gente quer responder, o que a gente está investigando, né, quais são as implicações disso. Então, tudo isso precisa ser considerado, né, na análise dos casos, e também a forma com que os dados foram coletados. E uma quinta etapa seria a fase de interpretação, né, que a gente busca, né, enquanto pesquisador, nós pesquisadores, de fato, trazer essa descrição detalhada, né, aprofundada desses casos, desses fenômenos, certo? De fato, Creswell, ele não coloca 5 etapas, ele não é explícito quanto a isso. Isso aqui é uma interpretação que nós tivemos com relação a essas etapas, a esses procedimentos que precisam ser seguidos, tudo bem? Pode passar. Então, como a gente tem a etapa, né, de entender a pesquisa, né, o problema da pesquisa, entender como a abordagem do estudo de casos vai se encaixar na nossa pesquisa, e também escolher, né, identificar o caso, o autor, nos seus capítulos subsequentes, ele detalha algumas etapas-chave para o desenvolvimento dos estudos de caso. Uma delas é a atividade de coleta de dados. Então, ele coloca aqui alguns questionamentos e respostas para esses questionamentos, para deixar claro que os pesquisadores, o que eles precisam de fato fazer ou observarem no desenvolvimento do estudo de caso. Então, por exemplo, na coleta de dados, né, o que é estudado tradicionalmente? Locais e indivíduos, né? Um sistema delimitado, como já Flávia e Diogo já colocaram, né? Um sistema delimitado, um processo, um grupo de indivíduos, eventos, certo? Quais são as questões típicas de acesso a report, né? Acesso ao report. Obter acesso por intermédio de guardião, né? Isso já foi falado nos seminários anteriores, né? Ganhar a confiança dos participantes, ter a manutenção de você enquanto pesquisador, onde você vai coletar os dados, você vai observar, tudo bem? Como se escolhe um local ou indivíduos para estudar. Aí, leve em consideração, né, as estratégias de amostragem intencional, né, encontrando caso ou casos atípico ou uma variação máxima, né, de casos extremos, enfim. E que tipo de informações são coletadas? Aí são das mais múltiplas, né? Formas amplas, documentos, registros, entrevistas, observação, né? Artefatos, tanto do pesquisador como também da pesquisa, né? Documentos, arquivos audiovisuais, enfim. Como as informações são registradas, certo? No estudo de caso. Através das notas de campo, né? Das entrevistas e protocolos observacionais. Aqui, ele de fato já está defendendo, né? A triangulação, tudo bem? Não só uma fonte de registro, mas diversas. Quais são as dificuldades comuns na coleta de dados? Você, de fato, como a gente já colocou, né? Você está como observador, por exemplo, mas você também tem que conduzir a pesquisa, você tem que triangular esses dados em alguns momentos específicos. Então, isso pode ser uma dificuldade encontrada no estudo de caso. E como as informações são armazenadas? Notas de campo, transcrições, arquivos de computador, etc. Ok? Pode passar. Então, outra fase, que ela é chave e ela é detalhada por Creswell, né, é a análise e representação dos dados. E ele também segue essa mesma lógica. Por exemplo, na tabela a gente vê, né, organização dos dados, como é que eles precisam ser organizados? A gente precisa, né, enquanto pesquisador, criar e organizar os arquivos para os dados, tudo bem, tipo de arquivo, tipo de dado, enfim, deixar tudo bonitinho. Leituras e lembretes, né, examinar os textos, fazer anotações nas margens, formar códigos iniciais, né, isso aí a gente já falou em alguns seminários anteriores, certo? A descrição dos dados em códigos e temas, né, descrever o caso e o seu contexto. Isso é importantíssimo para a pesquisa qualitativa, né? Não só aquilo que a gente está observando, mas aquilo também que a gente que rodeia, né? Que permeia o caso, que a gente também percebe enquanto pesquisador, claro, né? Sempre observando os aspectos da pesquisa, né? Classificação dos dados em códigos e temas, usar agregação em categorias para estabelecer temas ou padrões, né? Isso também é importante. A interpretação dos dados, né? A gente pode, né? De fato, quando a gente vai analisar e vai interpretar, né? A gente pode usar a interpretação direta, né? Que basicamente é aquilo que a gente está vendo e interpretando, não dependendo de outras fontes para a gente
para a gente, por exemplo, fazer comparação, e também desenvolver generalizações naturalistas do que foi aprendido. Isso é muito forte quando Creswell fala em lições aprendidas, né? O que você aprendeu com o caso, né? O que você aprendeu naquele contexto, não só o que você observou ou o que você registrou, mas o que você aprendeu, certo? E também a representação e visualização dos dados, né? Apresentar um quadro em profundidade do caso, ou casos usando narrativa, tabelas e figuras, então aquilo que a gente também já mencionou, que vai nos ajudar, né, vai tornar robusta toda essa análise dos dados. Aí tem outra questão que é detalhada também, que é a estrutura da escrita do estudo de caso. Então, a gente tem o contexto de coleta de dados, a gente tem o contexto de interpretação e a gente também tem o contexto da escrita. E como o Diogo bem colocou, existe uma certa estrutura, né, que a gente precisa observar para a gente poder desenvolver os nossos estudos de caso. Então, formato com vinheta, certo? Isso já foi bem falado. Por exemplo, você precisa apresentar, na sua escrita, apresentar aquele contexto. Porque apresentar aquele contexto, tentar introduzir o leitor ou o avaliador, enfim, naquela questão, naquele universo. Então, por isso que se fala muito, né, nesse formato de vinhetas, né? Formato de relatório, de caso substantivo, né? Você detalhar as questões de problemas, né? Enfim, do caso específico ou dos casos. Levar em consideração os tipos de casos, né? Então, você precisa descrever qual é o tipo de caso, o estudo de caso que você tá desenvolvendo, né? Estruturas alternativas baseadas em abordagens lineares e não lineares. Abordagem em funil, então, é aquilo que a gente vem falando com o tempo, né? Essa questão da argumentação e da exposição de aspectos teóricos e empíricos de forma indutiva, né? Indutiva ou dedutiva, né? Então, depende da forma do funil que a gente vai abordar para poder generalizar nossos dados e nossos resultados, e também a descrição com profundidade. Tudo bem que é importante a gente ter esse aspecto na ponta do lápis ou da nossa pesquisa para ela ser bem desenvolvida e o trabalho ser bem escrito. E aí, ele também detalha sobre alguns critérios de avaliação do estudo de caso, né? Ele também coloca como validação, que é basicamente alguns questionamentos que nós precisamos fazer, né, enquanto pesquisadores, para ver se de fato aquele caso, aquele trabalho, ele está adequado enquanto estudo de caso, e enquanto estudo de caso está adequado a descrever a profundidade, a situação, o contexto, tudo bem? Então, quais são essas perguntas-chave que a gente pode ter ao desenvolver a nossa pesquisa de estudo de caso de forma prática, né? Existe uma identificação clara do caso ou casos do estudo? O caso ou casos é usado para entender uma questão da pesquisa ou é usado porque o caso ou os casos têm mérito intrínseco, né? É aquilo que a gente já falou. Existe uma descrição clara do caso? Os temas são identificados para o caso? As asserções ou generalizações são feitas a partir da análise do caso? O pesquisador é reflexivo e honesto quanto à sua posição no estudo, né? Isso aqui também é um tema que a gente já abordou nas questões. Então, não só descrever aquele contexto, aquele objeto, mas também fazer esses questionamentos enquanto pesquisador para ver se de fato aquele estudo está adequado com os procedimentos do estudo de caso, tudo bem? Pode passar. Então aqui rapidamente, né, o autor ele coloca um modelo de codificação, né, de um estudo de caso. Inicialmente, né, a gente precisa entender o contexto do caso, né, e se forem demais casos, a gente vai entender o contexto dos múltiplos casos. A gente vai ter uma descrição do caso e após isso analisar o tema dentro do caso, né, que são coisas diferentes. Existe um caso e existe uma temática dentro daquele contexto, certo? Nós precisamos analisar o tema e entre os casos também, se for a questão de casos múltiplos, e assim, né, poder analisar e ter asserções e generalizações. Tudo bem? Pode passar. Então, em resumo, né, os componentes metodológicos do estudo de caso, se a gente for colocar de uma forma clara, a gente tem a questão do sujeito, do propósito, da abordagem e do processo. Então, o sujeito é o local, é o indivíduo, é o grupo, sei lá, aquele fenômeno que a gente quer estudar, aquele objeto, certo? Qual é o propósito? É intrínseco, é instrumental, é avaliativo, é o estudo de caso exploratório, também isso é importante. Quanto à abordagem, é um teste da teoria, é a construção de uma nova teoria, é a ilustração, a descrição aprofundada, certo? Isso também precisa estar claro, né? Quanto às escolhas metodológicas, e a partir disso a gente tem o processo formal, né, que é, de fato, pegar todo esse arcabouço que nós construímos enquanto estudo de caso e botar a mão na massa enquanto
escrita e também desenvolvimento metodológico e aplicação das abordagens, né, e dos instrumentos e das técnicas, enfim. Então, a gente tem, né, a questão simples, né, estratégia simples, ou quando a gente fala em estudo de caso único, ou de múltiplo, né, quando a gente fala em estudo de casos múltiplos, de fato. Agora é comigo. Boa tarde a todo mundo, né? Olha só, diante de tudo que a gente falou, eu vou tratar mais eu vou trazer aqui um exemplo, né, um artigo científico, um estudo de caso, né, para a gente poder visualizar isso que foi passado aí pelos outros colegas, né? Mas antes de entrar nesse estudo de caso efetivamente, eu queria fazer essa rememoração aí, essa revisão do que Takahashi faz lá no livro, né? Que é um livro que ela junta vários artigos sobre estudo de caso, na verdade, sobre pesquisa qualitativa, né? E aí, quando ela fala de estudo de caso, ela basicamente resume que foi uma conversa que a gente teve na aula passada, né? A pergunta que eu fiz, né? E aí eu trouxe aqui para a apresentação, né? Nós temos, das técnicas, a gente pode falar que as principais técnicas de coleta de dados são o quê? Entrevista, questionário, observação e pesquisa documental, certo? Essas são as principais, percebam, extenuando o tema, né? Estou só pincelando. E da análise de dados, isso aí, inclusive conforme lá o livro, ela trabalha com as principais técnicas de análise de dados, análise de conteúdo, análise de discurso, análise de narrativa e análise quantitativa. Esses que estão em azulzinho aí, a gente vai ver um pouquinho nesse trabalho que eu vou trazer aqui para vocês, certo? O artigo é esse, é um artigo da RAP, né, um artigo de 2011, não é um artigo tão novo, mas é até importante dizer, a professora até comentou no começo, o estudo de caso é um estudo muito feito na pesquisa qualitativa. Eu trouxe um caso o nome do artigo é de catadores de rua a recicladores cooperados no estudo de caso sobre empreendimentos solidários. Né? É um estudo de 2011, de Coelho e Godoy, né, 2 autores, e aí o objetivo do estudo foi analisar e refletir aspectos de um empreendimento solidário e de suas potencialidades econômicas e sociais. O método foi pesquisa qualitativa, o que ele chama de estudo de caso de natureza interpretativista. Então, ele vai fazer um estudo de caso para interpretar aquela situação ali. O caso selecionado é nessa cooperativa chamada Cooperlírios, de Americana, em São Paulo. Ó, pessoal, eu coloquei aqui em cima, se vocês verem, uma tagzinha, condução e construção do estudo de caso. Isso eu estou fazendo referência ao que os meninos falaram lá atrás. Aqui tem um pouquinho a ver com a constituição do estudo de caso, né? Então, vocês vão ver que tem essas tags aí, tá? Então, é uma cooperativa de seleção e processamento de materiais recicláveis formados por antigos catadores de rua, né? Tá aí a marquinha deles. E aí, a temática, o tema que, acho que foi Tiago falou agora há pouco, é a economia solidária. Na verdade, o que os autores estão querendo discutir é essa questão da economia solidária. Realmente, há 10 anos atrás, a gente via um número até maior de trabalhos, assim, acho que era um tema mais quente na época, então eles acabaram aprofundando nessa questão da economia solidária. E aí o que os autores comentam, e aí tem a ver ainda com relação à construção de caso, e aí responde um pouquinho a minha pergunta da aula passada, é por que o estudo de caso é o mote aqui, é o tema principal. Porque o que acontece? Eles queriam estudar a economia solidária de uma forma mais profunda, de uma forma mais detalhada, que fugisse de questões mais técnicas, mais acadêmicas, no sentido de conceitos pré-estabelecidos. Eles queriam estudar a fundo como era o processo dentro de uma comunidade que estava sendo submetida a um negócio de economia solidária. Né? Então, o estudo de caso ajudava de forma... como não era um trabalho somente para estudar a economia solidária, o alcance dela, ou, sei lá, quantitativamente quantas empresas estão trabalhando com isso, era para estudar a fundo um negócio, né? Um empreendimento de economia solidária. Aí eles partiram para o estudo de caso, porque aí eles podiam, dentro desse caso específico, fazer ponderações importantes. E aí ele comenta, né, que o método ele tem como objetivo, né, da pesquisa qualitativa e do estudo de caso, nesse caso, examinar significados que indivíduos atribuem ao fenômeno ou situação, espaço para reflexão, interpretação e insights. Então, aqui os autores, né, eles vão trabalhar com isso, com esse espaço para refletir e interpretar insights a partir desses significados que os próprios indivíduos colocam da situação em si. Como estratégia para a pesquisa de campo, aqui eu já estou falando das atividades de coleta de dados, eles trabalharam com 3.
a observação não participante, a análise de documentos e entrevistas semi-estruturadas. A ideia é que, por aqui, você vai passar por um terreno intrasubjetivo das organizações. Está errado aí, tá, pessoal? Peço desculpas, acho que foi um erro de digitação. Eu ajeito no arquivo final. Relações, estruturas, indivíduos, refletir sobre esse tipo de experiência. Então, basicamente, como estratégia para as três técnicas aí, né? Nós temos, na observação não participante, foram visitas regulares, durante 5 meses, né, que o objetivo era captar o ambiente lá em si, né, forma de trabalhar, o local de trabalho, participar de reuniões e, obviamente, aí aproveitar para fazer as entrevistas, da entrevista semi-estruturada. E aí, nessa observação não participante, ele diz que usa os diários de campo e documentação com mídias e fotos e vídeos, né, ele diz, eu utilizei pequenos vídeos e fotografias para poder documentar e para poder ajudar a lembrar aquele ambiente. Nesse caso, é muito claro como a observação não participante faz parte da ambiência, para o pesquisador se sentir dentro daquele ambiente, né? A análise de documentos, basicamente, eles verificaram o estatuto da cooperativa, o regimento interno, as atas de reuniões e o convênio com a prefeitura e a cooperativa. Essa cooperativa, ela surge de uma ação do poder público municipal, né, junto com o Poder Legislativo, e aí depois a gente vai ver até como isso é importante na análise deles, né? E aí ele trata os documentos como expressões materiais da origem e razão de ser da organização, né? Então eles inclusive tentam fazer o link com o que eles estão vendo na prática, né? Não é só olhar o documento, o documento está sendo assim, e quando vai para a prática, como é que está acontecendo, né? Isso faz parte da análise, a gente vai ver daqui a pouco. No caso das entrevistas semi-estruturadas, ele explicou que era uma entrevista a partir de um roteiro com 4 blocos, mas respeitando a narrativa do entrevistado. E aí a ideia era levantar a história pessoal, trajetória, vivência no trabalho, no empreendimento, possíveis reflexos dessas experiências. Na verdade, a ideia do trabalho é perceber como essa entidade de economia solidária, ela está transformando a vida dessas pessoas mesmo, ele vai trabalhar isso. Aí foram 12 entrevistas, ele diz que não, o número, eram 20 cooperados, somente 15 estavam disponíveis, ele entrevista 12 pessoas, 10 cooperados, o presidente da cooperativa, mas essa entrevista foi mais de cunho exploratório, inclusive ele fez ela antes do roteiro, depois dessa entrevista que ele faz o roteiro, e aí percebe-se aquela coisa da pesquisa qualitativa dentro dela mesmo, está dando o tom do andamento da pesquisa, né, que a gente conversou tanto, e um vereador que foi o articulador Prefeitura Cooperativa, ele também dá uma entrevista, certo? Ele diz, inclusive, que não fixou número para a quantidade de pessoas, e aí foi a experiência dos pesquisadores que acabaram definindo assim, eu acho que aqui a gente tem um bom suco, um bom sumo dessa cooperativa. Com relação à análise de dados, eles falam em bricolagem, né, caminhar abertamente para a construção de interpretação a partir das informações coletadas, dos dados coletados. Aqui eu estou falando de análise e apresentação dos dados já. Ele até explica lá, né, que é justamente, não existia um caminho pré-determinado, ele vai seguindo o fluxo do que os dados vão apresentando para poder fazer essa análise, né. E aí alguns pontos importantes saíram de cada uma dessas ferramentas que a gente falou agora há pouco, né? Na observação não participante, ele pôde justamente entender, ele pôde interpretar situações nas entrelinhas, né, do que vinha acontecendo, e surgiu também sugestões de insights para a própria análise do fenômeno, quando ele foi fazer a análise das narrativas expostas na entrevista semi-estruturada. Na análise de documentos, foram observados em seu contexto a questão cultural e operacional da organização, e aí, como eu falei, comparado com a dinâmica prática, né? E nas entrevistas, como eu falei, foi o papel preponderante da interpretação, e aí foram criadas narrativas, na verdade, foram narrativas construídas pelos próprios entrevistados. Então, ele acabou, nas entrevistas, percebendo e construindo essas narrativas, né? Com relação às conclusões, aí eu vou ter, porque assim, a gente tentou focar mais no método, né, de como ele tentou mexer, e aqui, só de forma geral, a gente vai trazer como foi a análise dos dados e as conclusões. Ele identificou que foram 2 processos relevantes para a história dessas pessoas dentro dessa cooperativa. Foi a formação da cooperativa, ou seja, essa relação entre prefeitura e catadores, ela foi muito significativa,
e depois a questão da própria dinâmica organizacional depois que a cooperativa foi estabelecida, né? E aí a questão, primeiro, da autogestão, porque já que é uma cooperativa, ela é autogestionada pelos seus cooperados, então essa questão da autogestão gerou diversos pontos de análise, e a questão que teve um incêndio na cooperativa e foi muito importante para aquelas pessoas ali, impactou muito elas, né? Então, isso basicamente deu 3 respostas gerais para os pesquisadores. A primeira, que esse tipo de organização, né, de economia solidária, foi uma ação viável para o desenvolvimento local daquela região, daquelas pessoas. Ela presta-se a uma construção de leitura particular dos preceitos do cooperativismo. Isso é muito importante, porque ele não generaliza, ele diz que é uma leitura particular, mas importante, ele explica no texto por isso. E a letra C, a influência de seu arranjo organizacional nos aspectos sociais e políticos dos trabalhadores. E aí, ele vai demonstrando, inclusive no texto, nas conclusões, como isso faz com que aquelas pessoas evoluam em questões sociais e políticas mesmo, pessoas mais questionadoras, pessoas que estão mais, como é que se diz, solidárias mesmo ao outro, e saber que aquilo é capaz de transformar a vida deles. Então, é bem interessante essa questão da análise dos resultados também, mas aqui o foco realmente foi mais a metodologia, e aqui é mais uma questão geral mesmo. É isso, acho que com relação ao nosso exemplo é isso. Quanto às vantagens, a primeira é a compreensão em profundidade, foi a principal característica que nós podemos observar aqui desse tipo de pesquisa. Em segunda, a flexibilidade de planejamento, que estimula novas descobertas, né? A visualização do todo e das particularidades, que a gente consegue ver o micro e o macro com esse tipo de pesquisa, que inclusive se torna até uma dificuldade para a generalização, vou falar disso depois. Além da simplicidade de aplicação dos procedimentos, que vai desde a coleta de dados até a análise desses, né? Pode passar, por favor. As vantagens já haviam ficado bem claras com o que já foi explanado, e agora vamos falar sobre os desafios. O primeiro desafio aí é definir as fronteiras, que é definir como o estudo de caso pode ser restringido em termos de tempo, eventos e processos. O Tiago falou sobre isso, né? A dificuldade de conseguir, assim, e o Roberto também, até onde, quantos vamos pegar, qual vai ser o escopo de pesquisa, qual vai ser o objeto, essa é uma dificuldade, né? Como nós vimos no slide anterior, né, uma característica de um bom estudo de caso qualitativo é que ele apresenta uma compreensão em profundidade do caso. Para isso, a utilização de somente uma fonte de dados não é suficiente, normalmente. E aí vem a dificuldade, porque quanto mais casos o indivíduo estuda, menor profundidade que ele tem em cada um deles. E aí a gente tem que conseguir delimitar isso. Bem, a segunda dificuldade da generalização devido às particularidades e especificidades do objeto de estudo. Ou seja, dependendo de cada caso, é possível que os resultados obtidos não sejam aplicáveis a outros fenômenos. Aí como é que a gente vai generalizar isso? Terceiro aí vem as confusões possíveis, né? De como vai ser, o que é que a gente vai aplicar? Vai ser uma biografia ou um estudo de caso? Um estudo de caso único de um indivíduo pode ser abordado como biografia ou como estudo de caso. Aí a gente vai ter que definir isso aí. A etnografia ou estudo de caso? Podemos pesquisar um sistema cultural utilizando a etnografia, né, como a gente já estudou, mas se o sistema for menor, como uma microetnografia, por exemplo, como um evento, um programa, uma atividade, esse pode ser pesquisado como um estudo de caso, né? Para saber qual, é só lembrar que uma etnografia é algo maior, como um estudo de uma cultura inteira, um comportamento cultural, linguagens, artefatos. Beleza. Próximo aqui, já entre o estudo narrativo, que é de um ou dois indivíduos, né? O estudo narrativo. E o estudo de caso, ou então a fenomenologia, né? E o estudo que é o estudo de um grupo de pessoas, né? E o estudo de caso pode se enquadrar em qualquer uma das duas categorias, quando se explora um único indivíduo, um evento ou um grande contexto social. Aí cabe o pesquisador saber definir isso daí. Bem, nas nossas considerações finais, é um resumozinho do que nós podemos apanhar aqui do nosso trabalho, é que o estudo de caso é o estudo de um evento, um programa, uma atividade ou
mais de um indivíduo. Ele utiliza múltiplas fontes, como entrevistas, observações, documentos e artefatos, e faz análise desses dados por meio da descrição do caso e temas do caso, além de temas cruzados. E aí o principal, né, que tenta resumir tudo, busca a compreensão em profundidade através do desenvolvimento da descrição e a análise detalhada de um ou múltiplos casos, né? Então, essa foi a nossa apresentação. Se alguns colegas tiverem algo a complementar, fique à vontade, eu agradeço. Se não, é isso aí, professora. Obrigado.